Bom dia, crianças! Tudo bem? Nós vamos lá para a disciplina de História no livro didático, página 35. Me acompanhem lá. Então, vocês se lembram que nós estávamos falando sobre a construção, da cultura e do povo que contribuiu para a cultura brasileira, para a cultura do nosso país? Então, nós falamos dos indígenas, dos portugueses e também dos africanos. Hoje nós vamos falar de outros povos que também contribuíram para a construção, para a formação da nossa cultura. Então vamos lá. Outros povos imigrantes. Não foi só no período colonial que o Brasil recebeu pessoas de outros países. Então não foi só lá na época que os portugueses chegaram aqui para colonizar, certo? Nessa época que eles estavam explorando o Brasil, que vieram povos de outros lugares, como os africanos e os europeus. Entre 1870 e 1550, começaram a chegar ao país, séculos depois do início da colonização portuguesa, imigrantes de várias partes do mundo. Então, o que é imigrantes? Vamos ver aqui do lado. Pessoas que entram em um país estrangeiro com o objetivo de nele viver. Então, são pessoas que vêm de outro país em busca de condições melhores de vida, tá? Em busca de um emprego, de moradia e coisas afins, condições melhores. Muitos vieram da Europa, como os alemães, italianos, poloneses, espanhóis, da Ásia, como chineses e japoneses, do Oriente Médio, como os sírios e libaneses. Esses povos também contribuíram para a formação do povo brasileiro e trouxeram seus costumes e suas tradições, ou seja, os elementos que já faziam parte da cultura deles, certo? Então, eles trouxeram para cá esses elementos, que foram incorporados ao nosso dia a dia. O hábito de comer pizza e macarrão foi trazido pelos italianos. O yakisoba e o sushi foram trazidos pelos japoneses. A esfirra e o quibe são influências árabes. E o pão sírio foi receita trazida pelos sírios, entre tantos outros exemplos. A busca por melhores condições de vida e de trabalho é o fator que mais impulsiona a imigração. Então, esse é o principal motivo por que as pessoas imigram, certo? Então, por que elas vão para outros países? Porém, os imigrantes encontram dificuldades com frequência, como o aprendizado de uma nova língua e a adaptação de uma realidade diferente das encontradas em seu país de origem. Então, eles saem de um modo de vida, da sua própria língua, certo? Do seu dia a dia e vão para uma coisa completamente diferente. Então, com certeza, eles enfrentam um desafio, uma dificuldade, não é mesmo? O Brasil recebeu por muito tempo inúmeros imigrantes de diversas regiões do mundo, que ao longo do tempo passaram a influenciar a nossa cultura e a compor a população brasileira. Aqui no nosso livro tem uma obra que está ilustrando os emigrantes, certo? Eles estão aguardando para embarcar. Então, veja bem, a obra Os Imigrantes, pintada em 1896 pelo artista italiano Angiolo Tomasi, representa imigrantes italianos em um porto, prontos para deixar seus países e encontrar condições melhores de vida em outros lugares. Lá no jogo rápido, você conhece alguma influência cultural dos imigrantes no Brasil? Qual? Então, tem algum costume, alguma influência, cultural que ela veio de outro país que vocês conhecem? Se sim, vocês irão colocar qual é. Na número 2, marque com X as influências culinárias que foram trazidas ao Brasil por outros povos. Então, são pratos, influências culinárias que vieram, certo, da cultura de outro país. Então, aqui tem a pizza, o pão sírio, a tapioca, o vatapá, o bacalhau, o sushi, o acarajé, esfirra, canjica, pipoca e macarrão. Aquelas que foram influências de outras culturas, de outro país, vocês irão assinalar um X, combinado? Vamos para a página 36 realizar as atividades. Use o que aprendeu. Na número 1, relacione as características culturais representadas nas ilustrações a seguir aos povos correspondentes. Então, aqui nós temos 3 colunas, certo?
As duas colunas aqui das laterais, elas estão mostrando elementos culturais, certo? Então, eles fazem parte de alguma cultura. E aqui, ao meio, nós temos os povos africanos, italianos, portugueses, japoneses e indígenas. Então, o elemento, por exemplo, igreja, né, voltado ao catolicismo, né, é de qual das culturas? Então, é da cultura portuguesa. Então, vocês irão relacionar, ligar lá nos povos portugueses. O berimbau, a rede, o quindim, aqui a mandioca, o sushi, a pizza e também a feijoada. Então, vocês irão relacionar, ligar de acordo com cada povo, de acordo com cada cultura. Agora, lá na número 2, você sabe qual é a origem da população do lugar onde você vive? Dê exemplos. Então, meus amores, a origem da população do lugar onde nós vivemos, como nós vimos, é da mesma forma que a do Brasil, certo? Ela é muito miscigenada, veio de muitos povos, é a mistura de muitas culturas, certo? Então, alguns exemplos são os povos indígenas, os povos portugueses, ou seja, os europeus, também os africanos e muitos outros povos imigrantes, certo? Os japoneses, alemães, italianos e assim por diante. E a número 3. Qual é o seu prato culinário preferido? Você sabe de qual cultura ele se originou? Então, de qual cultura que ele veio? A página 37, turminha, nós não vamos abordar e realizar, pois já vai estar relacionado ao trabalho que eu vou enviar para vocês, combinado? Vamos para o Fazer Mais, lá na página 38. Nesta unidade, você também aprendeu sobre as heranças culturais deixadas pelos indígenas, pelos africanos e pelos europeus no território que hoje é o Brasil. Essas heranças constituem nossa identidade cultural. Faça uma pesquisa na internet, com o auxílio de familiares, sobre cada uma das características culturais brasileiras, representadas abaixo, e resolva as atividades. Na número 5, a língua falada no Brasil. De acordo com a língua falada no Brasil, na letra A, de qual povo herdamos o idioma oficial do Brasil? Letra B. Na internet, faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana e indígena que utilizamos na língua portuguesa. A seguir, registre o resultado da sua pesquisa. Na número 6, sobre o consumo da mandioca. Letra A. De qual povo herdamos o costume de plantar e comer mandioca? Na letra B. No Brasil, a mandioca é a base de vários alimentos. Faça uma pesquisa para descobrir quais são esses alimentos. Então, tem alguns alimentos que têm como principal ingrediente a mandioca. Vocês irão pesquisar alguns exemplos e colocar aqui na letra B. Na número 7. Por último, releia o conteúdo apresentado nesta unidade sobre as influências africanas na nossa cultura. Escolha uma manifestação cultural, como por exemplo, o samba ou a capoeira, e escreva um pequeno texto sobre ela, citando suas principais características. Então, vocês vão escolher uma manifestação cultural e falar um pouquinho sobre ela, sobre como ela é. Na página 39, tem mais um desafio. Você conhece alguém cuja família tenha vindo de outro país para o Brasil? O que você conhece sobre o país de origem dessa família? Então, se vocês conhecem alguém ou uma família que veio de outro país para o Brasil, que são imigrantes, registre aqui. Ainda na página 39, vocês podem ficar à vontade para fazer a linha de chegada. Na página 40, nós vamos realizar juntos o Relembrando. Vamos relembrar o que aprendemos nesse bimestre? Eu aprendi sobre a importância de valorizar o quê? Na disciplina de História, nós aprendemos a importância de valorizar a história e também uma coisa que está muito atrelada, certo, aos diversos grupos. O que é? A cultura dos diversos grupos do lugar onde vivemos. E conhecer o quê? Os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir a nossa própria, então a forma como nós nos vemos e também vemos o outro, a nossa identidade. O mundo é habitado por diferentes povos, com diversas culturas. Os primeiros habitantes do nosso país foram os indígenas,
que formaram, assim como outros povos, nossa cultura. Os portugueses começaram a desbravar os oceanos em busca do quê? Isso mesmo, eles estavam em busca de riquezas, de novos territórios e de rotas que levassem aonde? Onde era esse lugar que eles buscavam as especiarias? Muito bem, eles procuravam rotas para chegar até as Índias. E que produtos eram esses que tinha lá na Índia que eram muito valorizados, certo? Na época da expansão marítima europeia. Muito bem, eram as especiarias. No início da colonização, os portugueses extraíam o pau-brasil, do qual retiravam um pigmento vermelho para fazer o que era utilizado esse pigmento vermelho? Isso mesmo, era para extrair tintas para tingir roupas, tecidos. Vendida por preços altos, onde que eram vendidas esses produtos que eram extraídos, produzidos? Na Europa. Depois, passaram a investir na produção do quê? Então, eles plantaram a cana aqui para produzir o açúcar. O comércio de africanos forneceu mão de obra para a produção de açúcar. Mas em que situação que estavam esses africanos? Eles estavam trabalhando de livre e espontânea vontade? Não, então eles estavam escravizados. E toda essa atividade econômica gerou o quê? Muitos lucros para os portugueses. Antes da chegada dos europeus ao continente, os povos africanos estavam organizados de diferentes maneiras, em pequenas sociedades e grandes reinos e impérios. O Egito é um país do continente. Qual continente, meus amores? Que a grande parte da população é constituída por negros. Isso mesmo, o continente africano. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau!